migrar de carreira se você é formado na engenharia? Você precisa de muito menos do que você acredita para mudar de área, DS. Vou mostrar para você já como que isso funciona. Fala, DS, meu nome é Meigaron, sou cientista de dados sênior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da Comunidade DS. E nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas essenciais para um engenheiro que busca migração de carreira. Então se inscreve no canal, deixa seu like para saber se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mudança de carreira. Eu estou reunindo profissionais que se interessam pela área de dados e querem crescer profissionalmente, fazendo uma mudança de carreira ou não. Então, se você tem interesse nisso e quer fazer parte de um grupo unido e forte para criar uma rede de apoio, para que a gente se ajude a aproveitar as melhores oportunidades do mercado dentro da nossa comunidade. Depois de ver esse link desse vídeo até o final, confere os links que estão na descrição. Vamos lá, DS. A primeira dica para quem é formado ou está fazendo engenharia e quer melhores oportunidades profissionais em outras áreas, é considerar a área de dados, tá? Na área de dados, você pode atuar como analista ou cientista de dados. O salário inicial do analista varia de R$ 3.500 a R$ 4.000 e do cientista de dados fica entre R$ 4.500 a R$ 6.500, tá? Você não precisa fazer uma segunda faculdade, nem pós-graduação. Aprendendo a profissão e construindo um portfólio de projetos de alto nível para demonstrar o teu conhecimento é suficiente para você encontrar boas oportunidades no mercado nessa área. Na área de dados, você vai usar bastante o que você aprendeu na engenharia, tá? Principalmente programação, estatística, raciocínio lógico. A área de dados, ela absorve muitos engenheiros justamente por essa facilidade em lidar com números. Eu mesmo sou formado em engenharia elétrica pela USP de São Carlos, tá? E essa habilidade que eu citei aqui foram os requisitos que me ajudaram a conseguir entrar para a área de dados e ganhar um bom salário, ter uma progressão de carreira bem maior, tá? E a área de dados, para mim, ela chegou pelo esse interesse em trabalhar com coisas um pouco mais técnicas. Então, quando eu comecei a engenharia em 2010, no segundo semestre, se eu não me engano, eu tive uma disciplina chamada Introdução à Ciência da Computação, que se você é formado em engenharia, você também deve ter tido essa disciplina aí, que é uma disciplina que introduz você ali aos primeiros passos da programação. Então, eu aprendi em C, talvez você já esteja aprendendo em Python também, ou ainda use o C, mas você começa a ter os primeiros passos ali na programação. E nessa programação eu já me apaixonei pela essa disciplina. Por quê? Porque eu gostava muito mais de fazer coisas práticas e ver aquilo funcionando do que fazer listas de exercícios de matemática. Claro que cálculo, física, essas coisas que a gente aprende, ajuda muito no raciocínio lógico, porque quando você faz equações matemáticas, você usa muito a lógica, né? Quando você faz lá o x, passa para um lado, passa para o outro, subtrai, você está fazendo uma sequência de passos lógicos para que aquela equação se resolva. Então, isso treina muito o teu raciocínio lógico, o teu pensamento estruturado, isso que as empresas valorizam muito. Então, eu já de cara gostei muito dessa introdução à ciência da computação. Falei, poxa, eu queria muito trabalhar numa profissão que eu pudesse programar, pudesse escrever códigos, porque era muito legal. Eu conseguia fazer coisas muito práticas, eu conseguia ver construindo projetos grandes, eu conseguia ver o meu trabalho tendo uma relevância dentro das empresas. Outro tema que eu me apaixonei muito é a estatística. Eu gostava muito da ideia de poder falar para uma pessoa que vai dar certo ou que não vai dar certo com uma certa probabilidade, entende? Eu achava muito mais bonito mesmo, assim, muito mais seguro dizer para uma pessoa assim, olha, isso aqui vai dar certo com 90% de chance ou isso aqui vai dar errado com 10% de chance. Ou essa previsão que eu fiz, eu tô com 95% de certeza que ela tá correta, ou 95% de certeza que esse número que eu te falei tá entre esses dois intervalos. Eu achava isso muito incrível, assim. Porque traz uma segurança muito grande para quem está usando aquela informação que você está fornecendo para tomar uma decisão. Então, eu pensei, poxa, programação é muito legal, é algo prático, estatística é algo que te dá uma confiança maior na hora de você falar coisas. Eu fiz um curso online, mesmo estando na faculdade, gostava muito de aprender, chamado Machine Learning. E a palavra learning foi o que me chamou a atenção, porque sempre como eu gostei muito de aprender, então eu gostava de estar envolvido em coisas que eu aprendia. E aí eu fiz um curso do Andrew Ng, esse é um curso de 2012, do Coursera, quando ainda era uma pequena empresa. E o Andrew Ng, ele ensinava redes neurais. E lá nas redes neurais foi uma convergência de tudo que eu gostava, porque você precisava programar essas redes neurais. Eles tinham muita coisa de pensamento lógico ali, e também tinha estatística em outros algoritmos. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Eu quero trabalhar com machine learning, quero trabalhar com algoritmos. E até então eu não sabia que a área de dados existia ou que a ciência de dados era uma profissão que trabalhava com essas ferramentas. E aí em 2013 eu fui para os Estados Unidos, no intercâmbio pela faculdade. E aí lá a ciência de dados já estava muito mais avançada do que aqui no Brasil, isso em 2013. Então lá já se tinha essa posição de cientista de dados, já tinha disciplinas da ciência de dados, já tinha graduações, pós-graduações nessa área.
as empresas estavam contratando, é mais ou menos como o Brasil está hoje em relação à ciência de dados, os Estados Unidos estavam em 2013, 2014. A gente tem mais ou menos 10 anos de diferença mesmo em relação, né, a alguns avanços. Esse tempo tem diminuído, né, mas ainda a gente está um pouco atrás com relação à mentalidade, com relação a várias outras coisas. Então, nos Estados Unidos, eu tive contato mesmo com a profissão ciência de dados, fazendo disciplinas, tendo aulas, e aí no final dessas aulas um professor me chamou para fazer um estágio numa empresa que ele liderava as iniciativas de ciência de dados, e lá eu pude trabalhar como estagiário na ciência de dados. E aí eu pude vivenciar mesmo. Eu lembro que era uma casa que ficava no centro, em downtown, né, no centro da cidade. Eu ia de bicicleta, todo mundo nos Estados Unidos tem carro, menos eu era o único cara de bicicleta. E as pessoas buzinavam pra mim, era muito ruim, assim. Eu ia pela calçada, obviamente, mas eu chegava pra trabalhar, eu era o estagiário e todos os outros eram pessoas do grupo de pesquisa desse meu professor. Tinham mestrandos, doutorandos, e aí eu pude trabalhar com eles ali, ajudando eles a desenvolver alguns tipos de algoritmos. Então foi a minha primeira experiência mesmo com ciência de dados. E aí quando eu voltei para o Brasil em 2014, eu terminei a faculdade, porque faltava um ano para terminar. Terminei as disciplinas da engenharia, me formei e fui para São Paulo para trabalhar como analista de BI. Mas já certo de que eu queria trabalhar com dados e não mais com engenharia. Porque dados tinha tudo aquilo que eu gostava de fazer, que era trabalhar com programação, trabalhar com algoritmos, com machine learning, trabalhar resolvendo problemas, trabalhar ajudando as pessoas a tomar melhores decisões. Eu gostava de tecnologia, mas não para ser um dev, né, um desenvolvedor. Eu queria usar a tecnologia como ferramenta para gerar valor para as empresas. Então, a área de dados foi a área que eu me encaixei, assim. Eu juntei tudo aquilo que eu gostava de fazer e transformei isso numa profissão. Ou seja, existia uma profissão que tinha tudo que eu gostava de fazer. E essa profissão estava na área de dados como cientista de dados. Não consegui entrar na área diretamente como cientista de dados, porque em 2015 o Brasil nem sonhava que isso existia. E depois, quando o mercado foi amadurecendo, muito com as influências exteriores, aí as vagas para a área de dados começaram a abrir, aí eu peguei uma dessas vagas para trabalhar como cientista de dados. Então, essas duas profissões, né, tanto analista quanto cientista de dados, eles aproveitam muito as habilidades que nós desenvolvemos na engenharia. E o mercado chama isso, né, de importação de habilidades. Não sei se você conhece esse termo, mas importação de habilidades significa que você não começa uma nova área do zero. Quando você faz uma migração de carreira, você não começa do zero, como muitas pessoas acreditam. Na verdade, você importa aquilo que você já tem. Então, muitas vezes no seu trabalho atual, você já trabalha com planilhas de dados. Você já usa Excel, você já faz apresentações, você já comunica com as pessoas. Tudo isso é uma coisa que ninguém pode tirar de você. E você aproveita isso quando você faz a sua migração. No fundo, a migração ela acontece quando você adquire essas habilidades, competências técnicas, que são dessa área para onde você quer ir, mas que você importa tudo que você já aprendeu em termos de comportamento, em termos de habilidade técnica para essa nova área. Então você não começa do zero, na verdade você aproveita muito. E na engenharia existem muitas habilidades que são aproveitadas dentro da área de dados, tá? Então você nunca começa do zero, não se preocupe com isso. A segunda dica para quem é engenheiro e quer buscar mais crescimento numa outra área é: não fica só estudando a teoria. Se você fez engenharia assim como eu, você deve gostar de teorias. Gosta de estudar, entender métodos, comportamentos, né? Você gosta de estudar teoria, aprender como que aquilo funciona. Essa teoria, ela vai te ajudar a entender muito como as ferramentas funcionam, como as técnicas elas funcionam. Mas não é isso que vai te colocar dentro do mercado. Porque o mercado, ele é muito mais rápido do que a academia. Então, você tem que gerar muito mais valor rápido do que só ficar estudando, do que só ficar entendendo o que você está fazendo. Porque as pessoas esperam o resultado, né, do teu trabalho para tomar decisões. Então, a gente acaba brincando que no mercado, você acaba produzindo soluções ainda verdes, né? Você não teve um tempo para amadurecer a sua ideia, para validar a sua ideia, para colocar em funcionamento. O mercado ele é muito mais rápido, muito mais dinâmico. E como a gente vem da engenharia, né, aprendendo processos, técnicas, estudando aquela coisa, a gente acha que no mercado vai ser a mesma coisa. E as pessoas acabam quebrando a cara, achando que chegando no mercado ela vai ser avaliada ou ela vai ser reconhecida pela teoria que ela conhece. Mas na verdade é pelo resultado que ela gera, a teoria é só um meio. Na verdade, a teoria, ela mostra para você como que uma ferramenta funciona e a aplicação dessa ferramenta que gera valor. Você vai ser reconhecido pelo valor gerado e a ferramenta que você usa é a ferramenta que você quiser. E a teoria que você aprende é só para entender melhor como aquela ferramenta funciona. Então, estudar teoria vai fazer você levar muito mais tempo para estar pronto para a área de dados do que o normal. E durante a migração de carreira, você precisa ser mais objetivo, já que você vai levar uma dupla jornada de estudos. De repente, você já está num trabalho que é para manter o pão ali, ganhando dinheiro, né? Pagando o aluguel, pagando as contas.
e você vai ter que, em paralelo, continuar estudando para entrar para a área de dados. Então, você precisa ter mais velocidade para que essa dupla jornada ela acabe logo, né? Ela tenha um tempo para acabar. Então, a migração precisa acontecer rapidamente. Para isso, estude através de projetos. Vai lá no Google, digita dados ou projetos da área de dados. Lá você vai encontrar dados públicos e comece a resolver aqueles problemas. Um outro lugar para você também encontrar dados que vão te ajudar nessa jornada é esse site aqui. Você entra no Google e digita Kaggle. Esse site aqui, ele é um site que ele faz o host, né? Ou ele recebe e armazena aqui competições de empresas. Então, você vai achar muitas empresas que compartilham seus dados históricos, dados um pouco mais antigos, para as pessoas da comunidade fazerem projetos em cima. E essa é a melhor forma de você praticar, de você usar a teoria de forma mais rápida, de você já produzir coisas mais práticas, aprendendo através de projetos. Escolhe aqui, você tem conjuntos de dados aqui de vários assuntos, escolhe um assunto que você gosta, olha os dados, geralmente alguns assuntos aqui, você tem perguntas que as pessoas querem responder, perguntas de negócio, tenta responder essas perguntas, faz projetos em cima, cria visualizações, você já vai ter também os indicativos de ferramentas para usar, então você já tem um certo direcionamento sobre o que fazer, que é resolver problemas de negócio dentro de projetos. Porque isso vai te dar experiência de mercado que as vagas precisam, isso vai te trazer mais conhecimento técnico para você dialogar com os cientistas de dados ou os analistas de dados das empresas durante o seu processo seletivo. Isso vai trazer para você um conhecimento sobre ferramentas que você usa na prática. Então, você vai ter um aprendizado mais direcionado, mais prático, porque o mercado precisa. E aí, durante essa sua transição, esses seus estudos, você precisa demonstrar de forma prática o resultado do seu estudo, né? Ou seja, o conhecimento que você adquiriu através dele. A teoria mínima ali vai ser cobrada para você, obviamente, entender o que você está fazendo com as ferramentas que você está usando, mas a forma de resolver os problemas com essas ferramentas é o principal, é aquilo que vai ser cobrado de você. E por isso mesmo, né, a terceira e última dica, que eu acho que é a dica que vale muito, eu estou passando aqui para você se preparar da melhor forma possível, é a seguinte: construa um portfólio de projetos. Você precisa demonstrar o que você é capaz de fazer com o conhecimento que você tem. Né? Demonstração prática vale muito mais do que certificado. Sem contar que esses projetos eles preparam você para os cases técnicos. Quando você começar a aplicar para as vagas, você vai participar de um processo seletivo. Em uma das fases desse processo seletivo, você vai ter um case técnico, que é um problema que vão passar para você, vão te dar 7 dias corridos para você resolver. Você vai marcar uma apresentação e vai apresentar isso para as pessoas dentro da empresa. E esse processo seletivo, esse case técnico, eles querem saber de você. Se você sabe organizar o teu pensamento para poder resolver um problema, se você tem foco na resolução de problemas e não nas ferramentas que você usa, se você consegue converter o resultado técnico em resultado financeiro, se você consegue explicar cada decisão que você fez no projeto, então, por que você usou essa linha de código e não aquela, por que você treinou esse algoritmo e não aquele, e se você consegue explicar o que você está fazendo. Se você consegue comunicar aquilo que você está fazendo. É isso que vão cobrar de você. A melhor forma de você treinar isso é fazendo os projetos. Sem dizer que durante o processo seletivo, quando você aplica para as vagas, quando você tem um link no seu perfil lá do LinkedIn ou no seu currículo que leva para uma página pessoal com um portfólio de projetos, você tem muito mais chance do recrutador ver o teu conhecimento concretizado nesses projetos e convidar você para participar do processo seletivo. Então, o desenvolvimento de um portfólio de projetos ele vai ajudar você a se destacar como candidato. Vai treinar você para resolver os cases em formato de projetos e vai preparar você para as discussões técnicas que os recrutadores vão puxar durante a sua explicação. Se você quiser saber mais informações sobre como esses projetos funcionam na área de dados e como você deve se preparar melhor para uma transição de carreira, confere os links na descrição desse vídeo aqui que eu deixei um vídeo explicando exatamente o que você precisa fazer.